Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um vídeo para a gente dividir nossa experiência com relação à recuperação. Atualmente, muitas pessoas têm suas vidas dificultadas com os desafios em parar de usar drogas. Muita gente usa drogas, acredita ser uma alternativa e não sabe nem o que fazer para poder parar. E vai empurrando com a barriga as coisas como elas estão. Muita gente insatisfeita, infeliz, se sentindo culpada, enfim. Aquilo que a gente sempre ouve as pessoas falando, que a vida não vale a pena, e que está tudo difícil, e que a droga é realmente muito difícil. Muita coisa se fala do problema, mas pouco se fala da solução. Eu quero aqui ajudar você de uma forma bem simples. Primeiro, dizendo que seja lá o estágio que você tiver de recuperação, seja lá quantas vezes você já foi, já voltou, quantas vezes você já usou drogas, ou quanto tempo você... Não importa onde você está e nem onde você esteve. Isso pouco importa. O que importa é agora você está assistindo esse vídeo. É muito importante que o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo é porque você quer se melhorar. E está tudo certo. Aqueles que não querem também. A gente tem uma grande ideia de ficar muitas vezes julgando que a gente podia estar mais ou estar menos. Mas de todo modo, a vida ela vai nos adequando e vai levando a gente a fazer aquilo que ela quer. Eu só preciso ter uma ideia de como eu vou encaixar nesse ciclo da vida para estar em sincronicidade, ou enfim, estar funcionando de acordo com que as coisas estão acontecendo na minha vida. Se não, ou vira problema, ou vira drama, ou aquelas coisas que a gente costuma falar. Estou dizendo isso porque comigo também é assim. Muitas vezes chega um problema na minha vida, ou um desafio, não um problema. Quando chega um desafio na minha vida, às vezes eu demoro a sincronizar as informações que eu tenho, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, para poder relaxar e falar, vai passar, seja lá o que for, vai passar. Então, se isso está acontecendo com você, eu só quero pedir para você relaxar. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que aconteceu no seu passado, em que estágio você está, quantas recaídas você já teve, nada disso é importante. O importante é que a partir desse momento a gente decide que tem outra saída. Só quando você vira essa chavinha, pronto, já é motivo para você começar a mandar sinais para o seu sistema operacional, para esse veículo aqui, para ele poder andar, ok? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero falar com você sobre procrastinação, ou seja, empurrar com a barriga, deixar para fazer depois, não fazer. Isso ocorre comigo muitas vezes. E eu fico... Quando isso acontece, eu vou empurrando, até não dá mais e falar, às vezes até para gravar um conteúdo, às vezes eu fico julgando, já tem muita coisa lá, eu não preciso falar sobre isso. Eu fico minimizando as coisas, dando justificativas por que não fazer aquilo. E como resolver isso, né? Porque se fosse fácil, fosse simples, as pessoas não empurravam com a barriga e estava todo mundo fazendo as coisas que tem que fazer. Estudando, indo para academia, fazendo atividade física, enfim, todas essas coisas. E não é isso que acontece. Isso não é só conosco que tem problemas ou desafios com a dependência química, a dependência emocional, dependência seja ela qual for. Porque a gente acostuma e o nosso cérebro ele é feito para não gastar energia. Então tudo aquilo que eu aprendi e que já está automatizado na minha cabeça, ele não precisa gastar energia. Ele opera como se fosse automaticamente. E eu não vou ter que me esforçar. Você percebe quando vai ter que assistir um vídeo como esse, ter que fazer alguma atividade. Às vezes aqui no canal tem algumas coisas que a gente fala sobre anotar as coisas. Eu tenho o hábito, desde quando eu comecei a minha recuperação, de fazer anotações. Até porque tinha que fazer anotações, escrever passos, aquilo. Eu fui daquele de sentar e ter que fazer. Porque aquilo que eu estava, minha vida do jeito que estava, não estava legal. E eu queria mudar. Mas me disseram que para eu mudar, eu teria que fazer alguma coisa. Não adiantava eu ir às reuniões, ficar tentando fazer as coisas por osmose. As pessoas fazendo e eu pegando. Não dava para fazer isso. Todas as vezes, a minha satisfação, o meu bem-estar, ele é medido com a qualidade de vida que eu tenho. Ou seja, à medida que eu vou me sentindo bem, se eu estou me sentindo bem, é porque as coisas estão em sincronicidade. Quando sai fora, é porque tem alguma coisa nessas ferramentas, nesse dia a dia,
que eu talvez não consegui sincronizar, e aí fica dando um delay, como eles falam na questão de áudio, ou demora para, ou buga, né? Enfim, mas acontece, bugar alguma coisa na minha vida é quando as coisas saem da rotina, ficam sem emprego, sem dinheiro, dificuldades financeiras, doença, enfim, vai pintando um monte de coisas ali, eu falo, porra, o que está acontecendo? Eu não saio do mesmo. Mas o nosso cérebro, ele foi programado, isso milhões de anos, a não gastar energia com aquilo que não fosse urgente, necessário. Então, nós, muitas vezes, acostumamos a ter esse senso de urgência na questão da dependência, por exemplo. Muita gente tem esse senso de, eu preciso parar. Mas ela não percebe que quando ela volta a usar drogas e a vida dela fica aquele frisson, o cérebro entende aquilo como normal, legal. Por quê? Porque ele está acostumado a fazer isso e ele não gasta nem energia para ter isso. Por mais que o sofrimento ele é mais mental, né? Você fala, eu preciso parar. Culpa, ressentimento, medo, todas essas coisas ficam lá, mas isso a gente já vem vivendo isso há tanto tempo, com medo de acontecer alguma coisa. Eu tinha medo, por exemplo, de a polícia, essas coisas, todas essas coisas da ativa, acabam ficando incutidas a nossa ideia e roda como se fosse um programinha aprendido. Então, isso é normal. Por que muita gente tem dificuldade em parar de usar drogas? Porque ela quer utilizar esses mesmos caminhos neurais para poder parar. Quando, na verdade, esses já estão estabelecidos, são os mesmos do uso. Por isso que vir para outro campo, para fazer diferente, gasta energia. Aí a gente vai ficar desconfortável. É como se fosse academia. A primeira semana que a pessoa faz academia ou vai fazer uma atividade, fica todo dolorido. Por quê? Porque eram áreas que não tinham sido utilizadas. Como elas não estavam sendo utilizadas, quando foram, ficaram desconfortáveis. Na nossa circuitaria mental é a mesma coisa. Aquilo que a gente está acostumado a fazer, utiliza o mesmo caminho. Então, se confunde muitas vezes com as pessoas. Realmente ela quer parar, mas é num aspecto mental, numa parte da mente que já está dominada pela aflição, pelo medo, pela angústia e tudo mais. Então, como mudar isso? Aqui vamos para uma sugestão bem prática. O primeiro sinal é reconhecer que você vai ter um desconforto. Não é difícil isso, porque é uma visão, apenas isso. A gente aceitar que tem uma saída. Então, quando eu começar a sofrer ali, eu tenho que fazer uma saída. Por exemplo, se eu me predispus a fazer algo diferente, que eu faça uma sequência de 21 dias, de sei lá quantos dias, de repente pode ser 7 dias, não importa, mas eu ter uma resposta interna de mim que eu estou incomodando um músculo que eu não mexia, um caminho que eu não mexia. É muito importante a gente entender isso, né? Porque se eu não fizer isso, possivelmente eu vou continuar me reclamando e tudo mais. Quando eu deixo de gravar conteúdos, quando eu fico um tempo estudando, fazendo alguma coisa, às vezes eu fico, eu preciso gravar, e vou empurrando. Às vezes quando eu tenho que fazer alguma coisa no escritório, eu tenho uma ação para fazer, já tenho 3, 4 meses aí, amanhã eu vou fazer, e fica a cobrança. Eu ocupo um espaço vazio que eu podia estar fazendo, e quando você faz, dá uma sensação de, eu fiz. E assim é quando eu vou para a academia, quando eu vou nadar, quando eu vou fazer qualquer coisa que eu não quero fazer, e eu vou lá, insisto em fazer, mesmo incomodando. Aquilo que nós aprendemos pode passar o tempo que for. Eu tenho alguns anos que eu não uso drogas, mais de 20 anos que eu não uso drogas. No entanto, aquela circuitaria, aqueles caminhos do uso e tudo mais, eles estão lá. A opção de hoje eu fortaleci outros caminhos que eu posso utilizar, e vou utilizando eles e vou cada vez mais diminuindo a intensidade que aqueles caminhos podem ser. Surgiram outras compulsões, surgiram outras coisas. Em Narcóticos Anônimos existe uma frase que diz o seguinte: se a gente for discutir o que é ou o que não é adicção, talvez o que ela seja surja com mais clareza. Se nós formos discutir o que é adicção, o que é a dependência, se a gente for discutir o que é dependência, o que ela é, talvez surja com maior clareza. Porque o que não é? Hoje a gente tem dependência por um monte de coisa.
Só os 12 passos são utilizados por umas centenas de irmandades que utilizam para poder mudar o estilo de vida, não para recuperação, para o tratamento. O tratamento é na prática mesmo ali, entender como é que está funcionando e a partir daí tocar a vida. Bem, eu não quero que o vídeo fique muito longo, então fica a dica. O que aprender para deixar de procrastinar, deixar as coisas para depois? Se jogar, aceitar que existe, que vai ser desconfortante, mas eu vou ter que fazer. Assim foi para a gente aprender a andar, assim foi para a gente aprender a escrever, para aprender a dirigir, para aprender qualquer coisa. Foi o desconforto que nos levou até aqui. Lembre-se que a dor não nos leva a caminho nenhum, apenas o amor. E o amor é quando eu me dedico parte de mim para aprender algo diferente. Eu espero que você dedique uma parte de você para entender como melhorar a sua qualidade de vida sem o uso de qualquer substância ou sem o uso de qualquer comportamento compulsivo. Forte abraço, a gente se vê por aí. Até mais!